Boa noite, pessoal do É Política Brasil. Estou recebendo aqui mais uma vez no É Política Brasil Thiago Chamuleira. Thiago, seja bem-vindo. Muito obrigado. Grande abraço. Nosso pré-candidato a prefeito de Curitiba. Mas hoje, Thiago, você já se apresentou aqui, todo mundo já te conhece no É Política Brasil. E assim, hoje eu quero você aqui muito mais como político e para a gente ter um bate-papo sobre as questões que têm circundado aí essa nossa vida política nos últimos dias. E a primeira delas, Thiago, que chamou muita atenção e a gente ouvimos muitas críticas e muitos elogios, foi com relação ao nosso discurso do nosso presidente na ONU. O que você achou do discurso do Bolsonaro na ONU? Agradecer primeiramente a oportunidade de estar presente no programa. Para nós é uma grande felicidade, agradecer a Deus pela oportunidade. Mas a pergunta é muito interessante, né? Nós tivemos, então, nessa semana, o discurso do presidente Bolsonaro, né, na ONU, que gerou muita polêmica, muito mais pela mídia que desprestigia, né, um posicionamento de um estadista, de um presidente, do que pelos elementos positivos que esse discurso representa. Como, por exemplo, a Amazônia. Como falou muito bem fundamentado o presidente Bolsonaro, e eu sou entusiasta da política do Bolsonaro, da postura do Bolsonaro, a Amazônia não é do mundo, Miguel. A Amazônia é nossa. É um patrimônio nosso e nós precisamos preservar. Qual que é o raciocínio que a mídia vem dizendo? Que nós temos que cuidar e preservar. É óbvio que nós temos que cuidar e preservar. Agora veja, o mundo inteiro desmata, o mundo inteiro faz queimada, o mundo inteiro coloca gases carbônicos na esfera, o mundo inteiro extingue animais, e nós aqui temos que ser obrigados a preservar aquilo que eles não fizeram, patrimônio nosso. Esse é um grande exemplo da postura do presidente Bolsonaro. Então, e uma das coisas que chamou bastante atenção é o seguinte, que ele falou, que a Amazônia é dos brasileiros e que a Amazônia pode ser o pulmão do mundo. Pode continuar sendo o pulmão do mundo, mas a Amazônia é nossa. Perfeitamente. Categoricamente. Perfeitamente, o raciocínio é esse. Nós somos, antes de mais nada, o presidente Bolsonaro é um nacionalista. Não há que se falar em patriotismo, é nacionalista. Nós temos que defender o nosso país. Logicamente que todas as pessoas aqui de bem, e eu digo as pessoas de bem, logicamente que nós vamos preservar não só a Amazônia, mas como as reservas naturais como um todo. Mas é uma postura do estadista e, mais uma vez, o Bolsonaro me impressiona pela sua capacidade, pela sua energia e principalmente pela sua coragem com relação ao discurso. Outros fatores muito importantes que foram colocados com relação à economia. O país está crescendo. Nós ficamos 16 anos parados, Miguel, não só pela corrupção da esquerda, do PT, mas 16 anos parados em infraestrutura. Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, estrutura. Os municípios hoje estão mortos. Por quê? Porque não se investiu em estrutura nesse país. Não é só o câncer da corrupção. Mais uma vez, parabéns ao presidente Bolsonaro, que fez uma grande menção também ao nosso verdadeiro ministro da Justiça, que é o Sérgio Moro, porque esses áudios que foram propagados demonstram que, na verdade, o ministro queria o bem do Brasil. Isso que é importante. Prendeu pessoas que dilapidaram o patrimônio público. Essas menções dentro da ONU, elas fazem com que nós novamente possamos respirar um ar de liberdade, um ar de nacionalismo, mas um ar de vergonha na cara, Miguel. Então, e ele encontra uma grande resistência dentro do Congresso, porque eu não sei como definir essa turma. Se é uma turma do mal, se que querem sabotar, não sei se a palavra também é essa, sabotar o governo Bolsonaro, em algumas medidas que eles precisam ser tomadas e ele não consegue, por quê? Porque tem que ir lá e tratar essa turma de uma maneira diferente. Como que você tem visto esse comportamento por parte do Congresso? Eu costumo dizer o seguinte, que o Congresso, o Poder Legislativo, ele é soberano. Ele é o coração de toda a nação. De todos os países, né? É o coração. Por quê? Porque é a maior expressão da vontade popular,
né, ali nas suas divisões partidárias. Entretanto, no Brasil, o parlamento hoje é uma cólera. Eu digo isso por quê? Porque não há interesse público, Miguel. Há interesse privado. Veja, as medidas que o presidente Bolsonaro tem provocado, tem requisitado ao Congresso, são todas elas deturpadas por interesses próprios. Veja que nós temos além de uma esquerda que, na verdade, não é oposição, ela quer o ruim do Brasil, ela quer o pior do Brasil. Ela torce contra. Ela torce para que nós todos sofremos. Ela torce para que a gente passe fome, ela torce para que a gente tenha dívida, ela torce para que a gente sofra, ela torce para que não tenha saúde nos hospitais, não tenha educação nas escolas. Não é oposição saudável, é uma linha, são pessoas, e eu acredito hoje que uma minoria, mas uma minoria que berra bastante, que não que são contra o presidente Bolsonaro, são contra o país. É isso que é importante dizer. E o Congresso, com seus interesses pessoais, deturpa todo o procedimento para que o país cresça. Assim mesmo, o presidente Bolsonaro não tem se curvado, não tem ficado de joelhos e tem insistido nas reformas que são necessárias para esse país. Então, uma das situações recentes agora que foram os vetos do Bolsonaro foram derrubados no Congresso, na lei do abuso de autoridade. Essa situação, ela demonstra essencialmente o que nós estamos vivendo. Porque, na verdade, os vetos, e aqui o Brasil precisa saber disso, o paranaense precisa saber disso, o curitibano precisa saber disso, os vetos não são porque a lei é desarrazoada, são para proteger interesses próprios, legislação privada. Porque quem tem vergonha na cara, quem respeita as leis, quem conhece a Constituição, sabe dos seus deveres e os seus direitos, jamais iria contra uma lei nesse sentido. Mas com certeza. Tiago, eu trouxe aqui você para a gente conversar também sobre dois aspectos que estão em pauta aqui. Que um é o aumento do fundo partidário. Conta para mim um pouquinho desse teu conhecimento técnico que você tem, porque existe uma PEC para aumentar tanto o fundo partidário quanto o fundo eleitoral. Tua pergunta é muito interessante, Miguel, porque, veja, o que são os partidos políticos? O que são partidos políticos? Partidos políticos, eles nasceram na Europa Ocidental, né, e eles se concretizaram nos Estados Unidos no início do século XIX para conduzirem processos políticos nos seus períodos específicos. Hoje nós temos no Brasil o quê? Instituições privadas que utilizam dinheiro público para pagar até suas orbas. Até a sua camiseta, os grandes caciques compram com dinheiro partidário, com fundo eleitoral. Veja que o fundo eleitoral são dois fundos. É preciso destacar isso. O fundo eleitoral ele é essencialmente de tributos, de impostos da população, que poderiam ser alocados em saúde, educação, segurança pública. As crianças estão morrendo de câncer nos postos de saúde, mas os partidos políticos e seus grandes caciques usam dinheiro público para viajar de primeira classe, para comprar carros de primeira qualidade, para pagar os seus advogados dos ilícitos que eles cometem. É um crime isso. Esse é o fundo eleitoral. E o fundo partidário, que hoje vai beirar quase R$1 bilhão, que ele é composto também por dotações orçamentárias, tributo, é composto por multas, é composto também por doações de pessoas físicas. Jamais nós poderíamos aceitar um sistema nessas condições. Então, e existe agora o Bolsonaro tem até o dia 4, se eu não me engano, para sancionar essa lei do aumento do fundo eleitoral. É isso? Perfeitamente. Essa data de outubro, início de outubro, é importante por quê? Porque para que essas situações tenham validade, precisa ter um ano antes da eleição. Então, até esse início de outubro, é preciso que o presidente Bolsonaro, infelizmente, contra a vontade dele, sancione e promulgue essas leis. Então, Tiago, existe uma divergência de valores aí, uma controvérsia. Eu pesquisei em vários canais de internet, em vários jornais, revistas, onde eu pude pesquisar, eu pesquisei e vi que esse valor pode subir a 2 bilhões e meio, pode ir a 3 bilhões e 700 o fundo eleitoral. Você tem já esse valor? Não está correto ainda esse valor? Na verdade, existiu uma pressão de dentro do Congresso, por interesses particulares, mais uma vez, desses deputados federais, que queriam ampliar até 3 bilhões e 700 milhões de reais o fundo eleitoral.
Mas como a pressão da sociedade é muito grande, graças a Deus, né, o controle social tem exercido muito mais que o nosso Supremo Tribunal Federal, que vergonhosamente tem decidido contra os interesses dos brasileiros. Mas hoje, como não houve ainda essa reformulação pela Comissão de Orçamento da Câmara, esse valor de fundo eleitoral provavelmente vai girar em torno de 1 bilhão, meus amigos, 1 bilhão e 800 milhões de reais para fazer campanha aos partidos políticos nos seus currais eleitorais. É um crime isso. Concordo com você, é um crime, e eu acho que a pergunta que vem à tona aqui agora, que me ocorreu, é o seguinte: um partido pode abrir mão do fundo eleitoral? Então não vamos citar partido para não causar uma polêmica maior ainda. É uma pergunta importante. Nós tivemos um partido recentemente formado que fez uma consulta no Tribunal Superior Eleitoral dizendo o seguinte: ó, eu não quero fazer jus ao fundo eleitoral, ao fundo partidário e ao fundo eleitoral. Posso doar esses valores para saúde, educação ou outras dotações orçamentárias? O que o TSE diz? Não. Se você não quer utilizar, esses valores retornam para o fundo e são redistribuídos pelas entidades. Mais uma vez, um crime. Não quer dizer, ou nós mudamos a legislação, ou nós mesmos aniquilamos esse tipo de gente, esse tipo de partido político do processo eleitoral. Agora eu vou te deixar numa saia justa aqui. Por favor. Por favor. E é o seguinte: o próprio candidato pode abrir mão. Eu acho que o candidato tem direito a abrir mão e falar: eu não quero fundo partidário. Pode? Pergunta muito importante. Aqui né, como todos sabem, nós estamos trabalhando numa pré-candidatura com gestão, eficiência e menos política, tudo aquilo que nós discutimos aqui, resumindo. E eu digo a vocês o seguinte, que se eventualmente nós formalizarmos nossa candidatura, jamais, em momento algum, usaremos um centavo, tanto do fundo eleitoral como do fundo partidário. Jamais usaremos. E aqui eu faço um compromisso com os nossos pré-candidatos, que eles também ajam dessa maneira. Vamos tornar o processo eleitoral mais isonômico. Vamos fazer com que as pessoas entendam e legitimem os interesses que nós temos com gestão e eficiência. Esse é um compromisso. A única coisa que eu vou pedir para o cidadão, que compartilhe os nossos vídeos e os nossos materiais. Não quero dinheiro de ninguém. E não vou usar dinheiro público jamais para qualquer tipo de campanha. Esse é um comprometimento nosso e é vergonha na cara que todo mundo deveria ter. Isso que se falou aqui agora é muito sério, porque faz com que os outros candidatos, os outros pré-candidatos, pensem nisso. Porque quem for correto, quem for a favor do Brasil, quem quiser ter uma atitude firme, realmente vai fazer isso que você está falando. Não vai utilizar o fundo partidário. Perfeitamente, até porque o fundo partidário e o fundo eleitoral nada mais são do que verbas públicas, quase que na sua integralidade. O país está passando por dificuldades, as pessoas estão morrendo nos hospitais, está faltando vaga em CMEI, a segurança pública está complexa, ainda tem, me perdoe, pessoas demagogas da esquerda, socialistas, que defendem bandidos ao invés de policiais. Nós temos que equipá-los. E o fundo eleitoral e o fundo de financiamento de campanha, o fundo partidário, devem ser sim destinados a esse tipo de situação e não para fazer campanha política. A saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura, é isso? Esse dinheiro deve ser destinado a isso, ao meu ver. Perfeitamente. E acho que a população está indignada com isso também. Perfeitamente, Miguel. Por quê? Porque, na verdade, nós somos compulsoriamente tributados. E se esse tributo ainda fosse revertido para esse tipo de situação, saúde, educação, infraestrutura, ótimo, nós até aceitaríamos com certa tranquilidade. Dá para fazer campanha política para esse tipo de político no Brasil hoje, nós não aceitamos. E eu farei com que isso não aconteça no nosso projeto político, no nosso projeto de gestão e eficiência. Tiago, o nosso tempo aqui, infelizmente, é escasso. Eu quero que você deixe. Você fez uma afirmativa aqui muito séria, para que os outros pré-candidatos também assumam a mesma postura que você. Mas eu também sei que você tem andado por Curitiba aí. O que você tem visto nos bairros de Curitiba aí? Eu acho que esse efeito Bolsonaro, de forma fantástica, criou uma politização nas pessoas. Hoje, a tia do WhatsApp, me permitam dizer isso, hoje as pessoas elas estão muito mais politizadas. Elas já conhecem, mas elas têm sede de informação. Então elas estão conseguindo discernir o que é uma gestão política, o que é concessões com dinheiro público.
Hoje os partidos políticos, as gestões na maioria das cidades são o quê? São por conveniência. Secretarias, diretorias, ministérios, não existe compromisso com o dinheiro público. Qual é a nossa perspectiva? É que as pessoas entendam que as coisas só funcionam com gestão e eficiência, porque a moralidade tem que estar na pele. A moralidade, a probidade, a honestidade tem que ser na pele. Nós não precisamos exigir isso do político, porque isso é natural. Nós temos que exigir o quê? Gestão e eficiência. E só vamos progredir, só vamos desenvolver uma cidade, um país, um estado, se nós tivermos menos política e mais gestão. Esse é um compromisso nosso. E aqui reafirmo mais uma vez. Nossa pré-candidatura está baseada sem um centavo de fundo partidário, sem um centavo de dinheiro do fundo eleitoral. Esse é um compromisso que eu tenho. Thiago Chamuleira vai ser nesse sentido e desafio os nossos próximos pré-candidatos, os nossos adversários políticos a assumir esse mesmo compromisso. Porque daí sim nós teremos uma eleição legítima. E não só os candidatos a prefeito, os próprios vereadores. Thiago, parabéns pela postura, pelas palavras e boa sorte para você. Obrigado, Miguel. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Um abraço do É Política Brasil.